Lula cumprindo a agenda na Ásia, o parlamento segue com aquela expectativa sobre qual será o possível nome para a indicação, para ocupar o cargo, melhor dizendo, de novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A possível escolha, então, de Jorge Messias gera um debate no Senado. Vamos saber mais sobre esse tema com a Rani Veloso, que chega ao vivo com as informações. E ela tem apuração pra gente, né, Rani? Conta tudo. Tenho sim, Soraya, conto a partir de agora. Pois é, conversando com alguns senadores da oposição, eles avaliaram que outro nome indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula, que não seja Rodrigo Pacheco, que é o candidato preferido deles, poderia ter uma demora na avaliação desse nome ou até uma rejeição. Muitos parlamentares estão sinalizando que Davi Alcolumbre tem um papel importante nessa interlocução com o presidente Lula. A gente lembra que eles se reuniram na noite da segunda-feira em um jantar antes da viagem internacional do presidente. No mesmo dia, uma licença que Davi Alcolumbre esperava há muito tempo para a exploração do petróleo na margem equatorial saiu. Foi como se fosse um aceno também do presidente Lula a Davi Alcolumbre, mas ele ainda está obstinado a defender o nome de Rodrigo Pacheco ao Supremo Tribunal Federal. Lula adiou, inclusive, esse anúncio. O preferido do presidente é, sim, Jorge Messias. Os senadores dizem que, para o Congresso, seria muito melhor Rodrigo Pacheco, senador do PSD de Minas Gerais, uma vez que ele fala a mesma língua dos parlamentares. Tem várias implicações, claro, dessa indicação, inclusive para Davi Alcolumbre. Governadores da direita que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, que podem ser um possível nome a disputar as eleições presidenciais de 2026, avaliam que se Lula indique um outro nome que não seja Rodrigo Pacheco, pode sim ter complicações na pauta do governo no Congresso Nacional. Isso porque Davi Alcolumbre vem dando condições de governabilidade de Lula no Congresso. E uma vez que ele aponte ali uma outra indicação que não seja da preferência de Davi, os governadores acham que pode desandar nessa relação entre executivo e legislativo. Já aliados do presidente Lula, outros senadores com quem eu conversei também, esses dizem que não, que Davi Alcolumbre precisa de Lula como cabo eleitoral para as eleições de 2026, uma vez que o candidato dele ao governo do estado do Amapá, estado de origem dele, e também até ao próprio Senado e Câmara, estão atrás nas pesquisas eleitorais. Então, há interesses de todos os lados. Eu conversei também com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar. Ele disse que é uma decisão que cabe apenas ao presidente Lula e já tinha sinalizado que não iria demorar a pautar a sabatina na CCJ quando Lula fizesse a indicação. Também falei com o Carlos Viana, que é o responsável pela bancada evangélica no Senado, uma vez que Jorge Messias é evangélico e já estaria procurando senadores da bancada evangélica para conversa enquanto Lula faz essa viagem internacional. Ele disse apenas que Jorge Messias é um bom nome. Outros senadores bolsonaristas, como o Messias de Jesus, que é do Republicanos, esse já declarou que sim, é a favor da indicação de Jorge Messias. Jorge Messias, inclusive, tem já procurado senadores, enquanto Lula viaja, como eu havia mencionado, e inclusive a senadora Damares Alves, ex-ministra de Bolsonaro. Ele tenta quebrar o clima tenso por essa resistência dos senadores da oposição ao nome dele. E uma última apuração, porque eu conversei com muitas pessoas, é que o ministro do STF, André Mendonça, que também é evangélico, ele sim, eu confirmei que ele se reuniu com lideranças religiosas sobre esse tema, a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Volto com vocês. Pois é, Rani, ao que tudo indicava, que parecia certo, pode mudar, pode ser uma surpresa daqui a alguns dias quando o presidente Lula voltar a Brasil. Vamos aguardar. Obrigada, viu, pelas suas apurações. Enquanto isso, a gente vai de análise com a Deise Chiocari, porque eu quero saber sua opinião também, Deise? O nome de Jorge Messias estava dado como certo, mas pode mudar os planos aí do presidente Lula, da própria indicação dele, por conta dessa pressão de Alcolumbre?
Soraya, no Brasil até o passado é incerto, né? Então mudar sempre pode. A gente tem uma dissidência no Congresso Nacional, principalmente no Senado, né, em relação à União Brasil e ao PSD, né? Alguns parlamentares desses dois partidos, eles preferem o Rodrigo Pacheco. A gente tem que lembrar que o governo tem a maioria dentro do Senado Federal, né? Então, essa indicação do Messias, por mais que ela cause alguns problemas, a gente tem que fazer uma comparação, ela não está sendo nem um pouco turbulenta perto do que foi a indicação do Flávio Dino. Então, ok, existem dissidências, União Brasil e PSD são partidos muito fortes, podem gerar algum ruído, mas o Pacheco ele também tem essa, abre aspas, missão de tentar o governo de Minas Gerais, que é um dos maiores colégios eleitorais do Brasil, é um estado que normalmente define eleição junto com Rio de Janeiro e São Paulo, então não é uma missão pouca, não. Eu acredito que os interesses políticos eles acabem se acomodando com o Pacheco tentando um governo forte como o de Minas Gerais, e o Messias, por mais que tenha alguns empecilhos na indicação dele, eu acho muito improvável que ele vá ser reprovado. Aí, só para finalizar, Soraya, uma coisa que me chama muita atenção nessa negociação toda é que, ao mesmo tempo que os parlamentares criticam o presidente Lula, o Palácio do Planalto, por indicar alguém que seja próximo ao presidente, né, e aí a gente deixa todas as avaliações técnicas de lado, o Congresso Nacional também, ao mesmo tempo, faz o mesmo tipo de avaliação do presidente Lula, né? A gente não quer o Messias porque ele é um pouco mais distante da gente, a gente quer o Pacheco. Então se critica lá, mas acaba fazendo a mesma coisa, né? No fim, esse é o resumo do Brasil. Obrigada, Deise, pela sua análise.